Olá pessoal, este é mais um vídeo do canal que você assiste todos os dias. Muito bem-vindo, meu nome é André Mário. Se você ainda não segue nas redes sociais, está aparecendo aqui em algum lugar para você seguir. Segue lá, dá essa moral pra gente, onde tanto lá nas redes sociais quanto aqui eu tô dando dicas de como você pode aprender melhor o idioma e compartilhando algumas histórias sobre o processo de algumas pessoas no aprendizado de idiomas estrangeiros. E hoje nós vamos ler mais uma história, já que vocês gostaram muito da história anterior, mais uma história sobre como uma pessoa veio aprender inglês, e eu espero que vocês aí se identifiquem com a história, pelo menos com algum ponto da história dessa pessoa, e que use isso de inspiração para que vocês também não desistam do processo de vocês de aprendizagem de qualquer idioma estrangeiro que seja, mesmo que seja chinês. Vamos lá. A ideia de que as pessoas podem se comunicar falando línguas diferentes sempre me fascinou. Eu também sempre fui interessado em música, então na adolescência eu gostava de cantar músicas em inglês, mesmo sem saber as letras e seus significados. Lembro-me de ouvir músicas e tentar imitar os sons que eu via. Claro, eu cantei tudo errado, eu cantava tudo errado, uma verdadeira embromation, mas foi divertido e mais tarde aconteceu de me ajudar muito no meu processo de aprendizagem. Eu já de cara me identifiquei bastante, né? Porque eu também quando criança tentava cantar canções em inglês, mesmo sem saber uma palavra, ficava tentando imitar os sons, e claro que cantava tudo errado também, porque é difícil quando você não tem a maturidade no ouvido para com aquela língua tentar imitar aquele som. Na sua cabeça você parece que tá falando pra caralho, mas você tá só enrolando. Foi no ensino médio quando comecei a estudar. Eu tinha 13 anos na época e consegui uma bolsa de estudos para estudar em uma pequena escola de idiomas. Desde o início da primeira aula, percebi que aprender inglês era divertido e nunca deixei de estudá-lo. No começo, era muito tímido. Eu queria participar da aula e falar, mas não podia porque tinha medo de cometer erros. Por causa disso, eu só abria a minha boca quando me pedissem para fazer isso, então levei alguns meses para começar a falar mais confortavelmente. No entanto, uma vez que me acostumei, as coisas começaram a fluir facilmente. Percebi que podia falar bem o suficiente e me saía bem em gramática. Ao contrário do que a maioria das pessoas pode dizer, eu nunca achei gramática difícil ou chata. Pelo contrário, gostava de estudar a gramática mesmo em português, e acredito que isso me ajudou a desenvolver minhas habilidades de leitura e escrita. O livro de gramática que usei como guia de autoestudo foi o clássico Gramática Inglesa em Uso, ou English Grammar in Use, do Murphy, que é um livro muito bom que eu recomendo, inclusive, se você gosta de gramática, se você aprende inglês através da gramática, ok? É um pouco clichê, né, dizer que no começo eu sempre tinha muita vergonha. Todo mundo se sente tímido, às vezes, para falar uma língua estrangeira, que você não tem esse costume de falar com muita frequência. Então vai ser natural que você vai se sentir um pouco acanhado. E é mais clichê ainda dizer, não sinta vergonha. Se você sentir vergonha, como você não vai sentir vergonha? A questão é, tenha paciência com o seu processo e vamos adiante. Mais do que fazer exercícios de gramática, eu gostava de ouvir música, ler letras e sua tradução. Claro que a tradução é uma questão controversa no processo de aprendizagem, mas funcionou para mim. E sim, eu sempre digo, é bem clichê também dos professores ficarem dizendo, não traduz aquilo que você está falando, não traduz o que você está ouvindo. Mas como que você vai fugir da tradução se a única referência que você tem para entender aquele idioma é de fato o português, ou seja, a tradução? Então, eu não recrimino se você ficar sempre traduzindo, claro, né? Mas você tem que ter cuidado para não se acostumar a sempre traduzir. Você vai traduzir para você entender o que é, mas é importante lembrar que uma abordagem um pouco mais, de forma mais em que você vai traduzir mais, vai funcionar com alguma pessoa, entendeu? Então é um método de aprendizagem, sim, não é o que eu utilizei, não é o que eu recomendaria, mas há pessoas que aprendem assim, sempre traduzindo também. Eu era um adolescente na época, como eu já mencionei, e o grande sucesso para as meninas eram boy bands como Five, Hanson, NSYNC e The Backstreet Boys. Verdade. Eu era um grande fã do último, dos Backstreet Boys. Também. Ok. Tell me why. E eu ouvia suas músicas inúmeras vezes. Então, esse processo de ouvir, ler e ver a tradução das letras foi muito eficaz na melhoria das minhas habilidades na audição e oral, bem como no meu vocabulário. É muito mais fácil lembrar palavras de letras que você gosta. Além disso, você não se cansa de ouvir as mesmas músicas várias vezes. Isso é bom para desenvolver a escuta. Realmente, uma canção que você gosta, você vai aprender com muito mais facilidade. Então, busca aí as canções que vocês gostam em inglês e ouçam exaustivamente, até que aquelas palavras soem totalmente naturais para vocês. Gosta de cantar músicas em inglês, Samara? Gosto.
Quando cresci, meu gosto pela música mudou, mas continuei fazendo a mesma coisa com as músicas que eu mais gostava. Então, depois da ajuda dos Backstreet Boys, confiei em artistas como Dave Matthews Band, Ram, que é muito boa, Damien Rice, que eu não conheço, e muitos outros. O gosto mudou, mas ele continuou estudando, continuou usando para aprender inglês, né? Ele tá certíssimo. Além da música, as séries de TV eram um sucesso Além da música, as séries de TV era um recurso extremamente importante de vocabulário e prática de escuta. Meus favoritos eram Friends, Two and a Half Men, Dois Homens e Meio. O que eu acho interessante sobre o uso das séries de TV e filmes para aprender é que a linguagem é natural e contextualizada. Então, você pode ouvir as pessoas falarem do jeito que realmente falam, usando vocabulário atualizado, com sotaques diferentes, e ver a linguagem corporal que se... Então você pode ver as pessoas falarem do jeito que realmente falam, usando um vocabulário atualizado, com sotaques diferentes e assim por diante. E ver a linguagem corporal O que é isso? Faz essa parte. Então você pode ver as pessoas falarem do jeito que realmente falam, usando vocabulário atualizado, com sotaques diferentes e ver a linguagem corporal. Realmente, se você vê uma série de TV, a intenção é essa. Há séries de TV aí que não são nem um pouquinho naturais. Você vê que o pessoal tá meio engessado, dá pra você perceber que não falam daquele jeito, mas em geral sim. Você consegue ter acesso a uma linguagem um pouco mais natural. Então também vale super a pena. Não importa qual série você esteja assistindo, você vai aprender a naturalidade daquele tipo de pessoa. Se você vê uma série que foi gravada no Queens, em Nova York, você vai aprender a falar como o pessoal do Queens e assim por diante. A intenção é essa, mas está super válido aqui o relato dele. Todo mundo odeia isso. Porque lá no Brooklyn, 1982, o pessoal fala com aquele sotaque bem próprio dos negros americanos de Nova York, daquela região. E eu adoro ver aquele sotaque deles, é muito legal. Eu queria falar só daquele jeito, mas eu não falo só daquele. Dá até pra fingir falar daquele jeito, mas não dura muito tempo não, mas é muito legal. O jeito que os maneirismos, as gírias, as expressões próprias, eu gosto muito. Everybody hates Chris. Todos sabemos que falar é das habilidades mais difíceis de se desenvolver. Acredito que isso se deve ao fato de que não temos muitas oportunidades para nos comunicarmos fora da sala de aula. Isso é verdade. A alternativa que encontrei para esse problema era falar comigo mesmo, tanto em voz alta quanto silenciosamente. E adivinha? Ajuda. Pelo menos me ajudou. O que eu faço e eu ainda faço isso espontaneamente. Parece que uma vez que você começa a se esforçar para pensar em inglês a fim de ser capaz de falar, você progressivamente se acostuma com isso, tanto que se torna natural e começa a acontecer sem que você perceba. Parece um pouco esquizofrênico você ficar falando consigo mesmo, mas eu acho que é bom você sempre se ouvir. Sim, acho que a função do falar sozinho, como ele está falando no relato dele, é para que você realmente se ouça. E ouvir aquilo que você está pronunciando é muito importante para a autocrítica. Então, eu não diria, comece a falar sozinho, com espelho. Bom, talvez você curta fazer isso, não sei. Mas a ideia é essa, que você ouça aquilo que você está pronunciando. Muito bom, muito bom. Já falou sozinho essa semana? Já. Em inglês? Uhum. Ok, muito bem. Bom, depois de mais de uma década estudando inglês, eu me considero em um momento em que estudo mais sobre a língua do que a língua em si. Ok. Ele agora estuda mais sobre curiosidades sobre o idioma do que o idioma em si, né? Tanto porque mais de uma década estudando. Eu leio também, eu procuro ver sites de notícia para saber na linguagem mais clara. E mais formal, né? Sites de notícia tende a ser assim. O que quero dizer é que estudar inglês na faculdade é muito diferente de aprender a falar. Atualmente, estudo sobre sua sintaxe, a sintaxe do inglês, a fonologia e gramática, com uma perspectiva mais analítica. Não significa que aprendi tudo o que precisava para me comunicar. Longe disso. Percebo agora a importância de praticar o que aprendemos e revisar alguns pontos importantes. Algumas fontes que uso hoje em dia para estudar, a propósitos acadêmicos, além de livros e artigos recomendados pelos professores, existem alguns sites e canais no YouTube que gosto de acessar.
Realmente, aí ele vai citar vários desses sites que ele acessa, vários desses canais, e de fato, ele tocou num ponto importante. Estar na faculdade estudando inglês não significa que você aprendeu tudo que você precisava aprender para se comunicar em inglês. É estudando de fato sobre o idioma, de uma forma analítica, vendo sua estrutura, como se formou, sua origem, etc., algumas outras curiosidades, e por aí vai. E aqui no Brasil, tem muito disso. A gente vai para a faculdade achando que você vai aprender a falar inglês lá e não. Spoiler, né? Spoiler para todo mundo que quer fazer letras com inglês. Você não aprende inglês na faculdade no Brasil. Você simplesmente não aprende inglês no Brasil se você realmente não buscar essa aprendizagem. Então, não adianta você se matricular num curso, ir para uma escola bilíngue, fazer faculdade de inglês, como as pessoas falam, e você não se esforçar para aprender o idioma, ou qualquer idioma que seja, por outros meios. Mas realmente, na faculdade, você não vai aprender inglês. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham se visto, né, em pelo menos alguma parte dessa história, tenham se inspirado a continuar a luta que a gente trava todos os dias para aprender, para se expor numa língua, morando num país como o Brasil, em que aprender um idioma não é lá muito bem visado, né, pelas pessoas, porque aqui a gente não tem muita iniciativa para incentivar as pessoas a falarem outros idiomas, né? A nossa dublagem aqui no Brasil é muito bem feita e isso meio que tira um pouco a importância de se assistir uma produção artística no idioma original, já que a gente tem uma dublagem que é tão eficiente, né? Mas esse é só um ponto que eu tenho, sobre o qual eu tenho pensado e filosofado bastante. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Não percam o próximo vídeo, que é quando eu vou mostrar para vocês o método infalível, que funciona com todo mundo, o melhor método de todos para aprender inglês. E eu fico por aqui, volto já.